Pai, então, e eles nasceram Eles nasceram na Conceição. na Conceição? Na, Vieram da Conceição. aí da Conceição eles vieram daqui para o Alegre, Alegre Velho. E o Alegre mesmo era lá onde é aquela a cancela do que vai para a pedra. Ali é que era a morada do povo de Zé de Cândido, Sim. Zé de Cândido, lá no pé da ladeira de Finado Teatões, que era o sogro de Trazinho, que era o pai de Maria e de Nininha. E como foi a trajetória? Aparício, ele era. Quem era o ferreiro, na verdade, era Aparício. Como? Que era o ferreiro, na verdade, era o vô Porfírio, que era o pai Porfírio, deles. que era o pai do meu avô, João Ferreira. Essa profissão deles é hereditária, foi a herança do velho. Dos velhos que já veio. Como que era o nome do avô de João Ferreira? O senhor ainda lembra? Do avô. Sim. Rapaz, eles tratavam, o avô de meu pai, eles tratavam carro, seu carro, Carro. velho carro, que era o Carro, né? carro. Assim, era um apelido, que eu não sei. O nome mesmo o senhor não recorda. Meu pai não me explicou Tá. o nome dele. Pai, e como que era, como que foi a infância, o que eu falava, João Ferreira falava sobre a infância dele? A infância de meu pai falava, a infância dele não foi muito fácil, não. Não foi muito fácil, que era um tempo foi um tempo muito difícil mesmo. Que eles viviam o pai deles vivia de fazer um batim, fazer uma faca, fazer um chocalho, uma coisa para vender, para poder sobreviver. Que antigamente era muito difícil as coisas. Aí ele saía, meu pai vai meter a Paris, eu estava no jegue, tinha vezes que eu não estava no jegue, vinha vender aqui no Anjão, na Fuquia, uma faca, uma coisa. Isso quando eles já começaram a andar. Quem fazia isso era o velho. E ontem meu pai estava me falando, que eu achei muito interessante, o Aparício era muito protetor de João Ferreira. O Aparício era mais velho. Vale lembrar que o João Ferreira, o Ferreira é por conta que ele era ferreiro, né? Não é o sobrenome dele, né, pai? Não é o sobrenome dele. O sobrenome dele é João Francisco da Conceição. João Francisco da Conceição. Porque Ferreira, tem o título de Ferreira por causa da profissão. Da profissão dele. Da profissão dele. E a trajetória de Aparício, pai, como que foi? Depois que ele saiu do Alegre, como que foi? Depois que ele saiu do Alegre, de Aparício, quando ele saiu do Alegre, ele foi morar em Tiririca, era antigamente, depois em Itaguaçu. Tiririca. E depois da emancipação, Itaguaçu. E o senhor falou que Aparício teve uma filha, como que foi para a rotina dele? A Primeira filha, né? A primeira filha dele adoeceu. Eu acho até que era doença de Chagas. Não estou muito dentro que não me disseram, se me disseram, não lembro. Aí ele foi até... Aí, o terceiro doença, ela adoeceu, e daí ele mudou para a Central. Para Central. De Itaguaçu, ele já foi para Central. Para Central. Foi uma luta danada dele com essa menina. Andou aonde tinha médico e farmacêutico, ele andou tudo. Na época ele foi até na Barra. Justamente ele andou na Barra, várias vezes na Barra com ela, que ela não tinha uma medicina. Aí na média de uns 200 quilômetros daqui, ou mais, da Barra, né? É longe. E ele foi atrás de médico. Antigamente... Só tinha médico na Barra. E antigamente era difícil, que era ni barco, ni vapor, que era justamente era embarcação, quem não tinha trânsito. Pai, e filho? Quantos filhos João Ferreira teve, João Ferreira, o pai do senhor? Quantos irmãos o senhor teve? Rapaz, os irmãos que nós teve, parece que foram, de minha mãe foi 16. 16. Porque a Celinete conta que foi
semana passada mesmo, ela falou que eram 23 filhos. Só que o senhor lembrou de mais um ontem, que talvez a Celinete, que é a nossa tia que mora em Xique-Xique, talvez ela não lembra desse filho que morreu. Que o senhor falou que morreu em Central. Que morreu na estrada de Central, Na morreu estrada- aqui próximo a Furquia. Furquia. Que aí já é outro filho que ela morreu. Foi desse que ela morreu. Sim, e teve um que morreu depois de 6 dias, de 8 dias. É esse aí. É esse. E o É. outro, que ela levou, que ela mesma levou até o. Como que foi? Ela não levou. Esse ficou aí. Ela foi doente, esse ficou aí. Tá. É esse o menino que. Meu pai, que já é filho da segunda mulher de João Ferreira, né? E meu pai, ele. No caso, você só lembrou que meu pai teve outro filho também teve mais 2 filhos com a mãe de Zilda. De Zilda. Teve um com Mariano. Teve 3 filhos com a mãe de Zilda, que era um que se chamava de Mundo de Dazi e Zilda. Ah. Então, no caso, Aí teve um com Mariano. Mariano, então acho que vai dar mais de uns 24, 25 Ela filhos, disse né? o Zé da irmão dela? Falou. Pois Acho é. que os irmãos delas, ela falou que 8, parece, 8. Não foi só 8, né? 8. Estão vivos, né, eu acho. Estão vivos? Sim. Então, deve aí na média de uns 10, né? Onde É, fica. para mim, do de Eu acho que aí- 12, parece. Eu acho. Foi 12. Então, acho que aí 12, então vamos pôr aí que por média aí uns 25 ou mais, né? Então, Então, 25 ou mais. e pai, como que foi a Ainda trajetória tem dele? outra, ainda tem outra que eles não acho que não tá, eu acho que ele não se julga, mas teve ideia. Vidé, teve Vidé também que mora em Xique-Xique, né? É. Pai, como foi a história dele depois que Aparício foi para Central? Ele trabalhou muito aqui antes de ir para Central, como que foi? Depois que ele trabalhou, foi para Central, aí nós mudamos para aqui, ó. Cozinho, Para aqui do barracão. barracão. Pra aqui mesmo do barracão, era bem ali assim. Barracão, ele trabalhou aqui muito tempo. Aqui ele trabalhou muito tempo. Aí, Aqui ele vendia, aqui já ele que fazia. Fazia uma faca. Depois fazia uma faca, pegava um olho de enxada para fazer. E no tempo o ferro era difícil, você pegava um olho de machado, um olho de enxada, cortar e fazia uma lâmina de faca. O homem que já fez lâmina, a martelo fez lâmina, mais importante de lâmina foi daqui, de foi. martelo. E aí então Aparício, no caso, ele morou no Alegre, foi para Taguaçu, foi para Taguaçu, que era a antiga Tiririca. De lá ele já foi para Já Central. foi para Central. E ele morou muito tempo em Central para depois ir para São Paulo. Morou muito tempo, a infância dele morou em Central, morou muito tempo, ele foi para Central já depois de já. Sítio de criado, já. Tudo criado. Ou já. Tá, então, foi difícil para ele aqui, para meu avô, né? Na época, eles deram esse nome, tem até nome de colégio aqui, pro João Ferreira, porque foi um homem batalhador. Foi um batalhador, um homem que meu pai, se ele fosse uma pessoa que tivesse mais estudo, mais uma coisa, ele era até um homem que ele previa tudo, era um homem que fala que era um homem muito que era um sábio, negócio né? sério. Sabe? Pai, o senhor aprendeu também a trabalhar de ferreiro? Aprendi quase tudo que meu pai fazia, só não fazia era algumas coisas que ele fazia, porque não chegou o tempo, a hora de fazer. Porque meu pai, se tivesse uma peça, podia ser de quem for, pertencer esse ferro. E você trouxesse a amostra, ele fazia. Ele fazia. Com uns ferros que não era tão moderno, né? Naquela época era só no fogo e não tinha essas ferramentas modernas que tem hoje para fazer rosca de parafuso. Ele rosca ele fazer. mesmo fazia. Ele fazia a tarrasca, ele fazia o macho de qualquer calibre. Pai, e o senhor nasceu onde? Nasceu aqui no Ele Alegre? nasceu no barracão, no Alegre. ó. Nasceu no Alegre. No Engenho, chamado E aí o Engenho. senhor também morou muito tempo em Central. Nasci do Alegre, nós viemos aqui, ó. Eu morei muito tempo aqui mais ele. Daqui nós saímos em 58. Que o senhor nasceu em 53. 53. Não comecei a botar 52, mas nasci em 53.
E daqui, nós, em 58, nós fomos para a Central. Pai, como que foi? O senhor me contou a história lá que até me emocionei. Quando não tinha, como que foi, as condições para carregar o irmão do senhor que veio falecer. E a mãe do senhor que foi levar, como que foi? Foi porque na época tinha um menino que minha mãe, ela tinha um problema. Nesse tempo, no médico era difícil, tinha um problema que o filho dela, ó, ela tinha 16, só escapou nós 3. Ah, então, no caso, aí se for contar, mais ou menos uns 30 filhos que João Ferreira teve. Porque no final só escapou nós 3. Não, é ao todo que eu falei. A todos. Ao todo. Só escapou nós 3, eu, Ginovello e Miguel. E Miguel. Porque ela tinha um problema muito sério. Sério. Pai, os olhos claros, tem Manelli, que tem os olhos claros, tem algum sobrinho do senhor. É herdade da mãe do senhor? É da mãe nossa, que é da família de meu avô, Zé Luiz. Que tem os olhos que claros, são né? um povo, na época meu pai interpretava a qualidade com formiga. Pessoas E aí, sarará, Sarará. que era bem do Ferreira, de Via Guilhermino, esse povo aí. Aí herdou, que tem, Dos Ferreira. que tem, do neto do senhor tem um só, que é o É Vitor. dos Ferreira, e dessa família do meu tio Guilherme tinha muito. Tinha muito, né? Que o velho Guilherme, justamente, ele é irmão da minha Porque avó. eu lembro também que Da minha avó. é por isso que eu perguntei, que eu lembro que Tia Aparícia tem uns olhos claros. Pois é. Ele aí pertence aos Ferreira, essa família dos... Que também tinha os olhos claros, no caso. Não, só tinha gente, claro, que só o cabelo que era ruim. Ah, entendi. Mas meio feio, meio que só o cabelo que era ruim. Você tira pro... É porque tem poucos deles aí. Tem poucos agora deles aí. Tem bem Juvenal ali, tem... Ah, o Zé Guilherme que alcançou ele era um homem branco. E como que era o Aparício, assim, na juventude? Disse que era um homem forte, grande. Ah, meu trabalho era um homem forte, um homem alto, forte. Era um homem forte. Eu não tive o privilégio de ver Tia Aparícia em Osasco, já debilitado. Era um homem muito conselheiro, era um homem que não cheguei a ver valentia dele não, mas era um homem muito importante. Protetor, né? Era protetor, um homem muito respeitado. Pela estatura dele, era um homem muito respeitado. Não andava com gracinha, era um homem de respeito. Então eu teve 3 tendas. Eu, Ferreira, ele abriu a tenda em Central, no Alegre, no Engenho. E aqui, no Zingo. E no Zingo. E no Barreiro. E no Barreiro, foi. E ele trabalhou muito, né? Muita gente conheceu o João Ferreira. Muita gente era aqui na região, era ele. Pode dizer que só tinha ele que ficou aqui na época. Depois que surgiu ali no Rio Verde, e meu pai aprendeu de dizer que o homem aprendeu essa profissão com o pai. Mas o homem que mais ensinou ele a fazer essas peças finas, agulha de máquina, essas coisas, foi o seu Bebeco que andou aqui, olha, lá. E como que era, João Ferreira? Antes, eu já conheci meu avô já na igreja. Como que era, pai, antes? Ele gostava muito de festa? Ah, meu pai era um homem festivo, era um homem que gostava de festa, de fazer, ele mesmo. Por fim, ele tocava, naquela época ele fazia festa, era ele mesmo, de rabeca, ele fazia as próprias músicas. Ele mesmo fazia as rebecas para ele fazer o... Mas o senhor lembra de algum pedaço de música que ele cantava, que ele fez? É a música dele mesmo? Não lembro não. Mas ele chegou a fazer algumas músicas. Meu pai, esse tipo de música, ele não chegou a fazer, não. Não? Chegou a fazer música. Não, então eram os outros que estavam com ele que faziam ele já interpretava a música dos outros. Entendi. Interpretava a música dos outros. Pai, então aí, quando ele foi para... Eu acho que o João Ferreira, na época, sentiu muita falta dele, quando ele teve que sair daqui para ir para a Central. E depois ir para São Paulo. Antes dele ainda veio morar aqui, ou ele já foi direto de Central? Foi direto. Até parece que quando ele morreu falando dessas pedras do Alegre aqui, foi direto para a Central. Foi uma queda de braço para meu pai. Sei que foi. Meu pai se bateu muito. Se bateu muito, né? Com sentir só. Quer que resolvia as coisas dele. Meu pai, se tivesse uma coisa enganchada com qualquer coisa, até parecia um homem
Meu pai era mais inteligente que ele na leitura, mas ele é quem tinha mais disposição do que meu pai. Meu pai furava o mundo só no. É igual Miguel, né? Igual o filho de Miguel. Miguel que é filho de João Ferreira, que é uma pessoa também incrível, que foi uma pessoa incrível. Miguel foi outro herói, um homem que é de dó que ele não ter deixado muitas coisas gravadas para todo mundo. Todo mundo ver. Por isso que eu faço esse trabalho aqui, eu faço com muito amor, porque essas histórias morrem, gente. E meu pai tem muita história, muita história. Meu pai ontem estava me contando umas histórias aqui que eu cheguei a me emocionar. História da mãe dele, o quanto a mãe dele sofreu, ele falava sobre uma doença que tinha, como que é, pai? A doença que de 7 dias das crianças. A doença que o povo falava, que os irmãos meus, eles morreram, quase tudo morreram dessa doença. Só um que morreu aqui que atacou uma cegueira, uma doença que atacou, que ficou uma cegueira, que morreu já grandinho e cego. Mas os outros mais foi com essa doença que o povo falava que era mais de 7 dias. Sim, que aí não podia, a criança nascia, não podia sair fora. Não podia sair fora, até as roupas das crianças era preciso. E como que eles tentavam curar para essa doença? Era no umbigo? Essa doença para curar era no umbigo, né? Aí deixa no umbigo, infecção no umbigo. Justamente o povo hoje trata disso que é o teto que atacava na criança. Na criança. Aí o povo ensinava que era sola queimada, pó de sola queimada, rapa de mucunã, de coisa, de pucumã, essa coisa, pucumã, que é um que tem que ir atrás da fumaça, da farinha. E na época, senhor, voltando aqui um pouco, para falar um pouco da história do meu pai também. E aí, o senhor lembra da época da carnaúba, pai? Carnaúba? Como que era? A época da carnaúba, onde só tinha trabalho, carnaúba aqui, né? Era que movimentava o barril. A carnaúba aqui, a carnaúba aqui, porque esse Nogueira falava aqui. Por isso Nogueira falava, a carnaúba aqui nessa região, aqui, uma grande solução do povo na época era corte de palha. As pessoas vinham de longe, trabalharam. Vinha de longe, começa assim, esse pessoal de senhor de Anás, aí, senhorzinho esse povo de senhorzinho de Jaquezinha, esse povo vinha todo trazido lá por causa de corte de palha. Foi dito que trouxe lá do Saco dos Bois, lá da região. Aí eles começaram. Aí eles vieram para aqui, moraram no Zingo, moraram por Ramada Veco lá, ó, tudo. De pai que fazia ações, de pai, de Aparício. Fazia ações para encostar as palhas novas dos pés de riba, carnaúba. Passa posse, tem pé de carnaúba que era uma metade, um posto desse e mais a metade ainda para cima. Uns 10 metros aí, né? Mais ou menos 10 metros. Aí eles derrubavam a palha no chão, depois pegava a palha, juntava de lá, fazia os molhos enfiavam. Então realmente a palha foi de muito. O que eles falavam dos revoltosos? Como que eram os revoltosos? Os revoltosos eram era desse jeito que meu pai falava, era uma família de gente perverso. Que morava nas serras. Eles ficavam nas serras. Não, eles andavam a cavalo. A Bahia toda que eles andavam era o grupo, como que fossem os guerrilheiros. Sei. E aí eles. Aí chegava, agora quem ia para a serra era o povo que morava, corria, ó, com umas arfeirinhas, com as coisinhas que ia para a serra para se esconder deles. Esconder deles, né? Esconder deles, eles eram perversos, eles eram um pessoal. Então eles que ninguém, ao fim, meu pai, nem meu papai, não deixou assim, não sabia assim por certo de que vinha dirigida essa agressão deles. Eu sei, que era um grupo, era uma quadrilha de pessoas que andavam fazendo privacidade. Privacidade, homens e mulheres, tudo. Chegava, pegava, zelava uns, maltratava outros, era esse tipo assim, que chegava. Era tipo uns cangaceiros, né? Tipo cangaceiro, era tipo assim, eles corriam com o povo nos povoados assim, o povo, lá mesmo, lá onde Zé Orlando mora para lá, já tinha que eles corriam do engenho para se esconder lá na serra, do outro lado do rio. Esconder da serra. Então. E eles andavam a cavalo, a cavalo. A pé. Pegava, chegava a cavalo, não era a pé quase que não andava. Mas os cavalos eram assim, eles pegavam nas fazendas assim, ó.
Então é um rebelde, né? Era um rebelde que rebelde. andava. Diz que era homem, mulher e tudo. Ah, entendi. Então é igual os cangaceiros, né? Era homem, mulher e tudo. Era um negócio sério nessa época. E será que o João Ferreira, ele alcançou, pai, isso aí? Rapaz, de que meu pai alcançou. Alcançou, né? Alcançou que parece que ele me falou que Beto Marculino foi que nasceu nessa mesma época. Ah, na época dos revoltores. Aí Beto Marculino era bem mais novo do que meu pai. Ah, então ele com certeza alcançou, né? Beto Marculino nasceu na época. Não sei se foi Nero, o pai de. Pai, e as condições para comprar uma roupa naquela época? Era assim, difícil.